Cara, vamos ver um vídeo do Pedro do Ciência Todo Dia falando sobre o Ozempic. É um dos melhores vídeos que eu já assisti sobre. É muito melhor que muito vídeo de gente da área. E Pedro, se um dia você assistir esse vídeo, cara, você é incrível. Olha só. Esse aqui é o Ozempic. Provavelmente o remédio mais famoso dos últimos tempos. Mas, curiosamente, o motivo pelo qual ele ganhou tanta popularidade não é o motivo pelo qual ele foi criado, e sim pelo seu efeito colateral, ou melhor, efeitos. O Ozempic originalmente foi desenvolvido para tratar diabetes, e ele faz isso muito bem, mas não demorou muito tempo para as pessoas começarem a usá-lo como uma solução rápida para o emagrecimento. E agora que eu falei de Ozempic, você deve estar pensando um monte de coisa. Talvez você tenha um preconceito com o remédio por ver ele sendo usado indevidamente. Cara, e como nutricionista eu posso falar, tá? Eu tenho vários pacientes que usam, até porque hoje eu tenho um espaço, que eu tenho outros profissionais na equipe, inclusive o Dr. Hertio, que é o médico, e a gente faz esse trabalho em conjunto. Funciona pra caramba, cara. Controle de apetite, saciedade por mais tempo, né? O alimento fica mais tempo ali no estômago, né? Retarda o esvaziamento gástrico, ajuda muito em escolhas alimentares. É muito bom mesmo, mas tem que ter acompanhamento, claro, tanto nutricional quanto médico. Ou talvez você veja pessoas comentando sobre o remédio que supostamente vai mudar o mundo. E aí você se pergunta se ele realmente é tudo isso. E de fato, em 99% das vezes em que a internet fala que algo vai mudar o mundo, esse algo não muda o mundo e acaba não sendo tudo isso. Mas o tempo está mostrando que o Ozempic parece ser aquele 1% que escapa dessa regra. Exatamente por isso, muita gente ainda tem preconceito com o Ozempic, porque quando ele começou, né, esse burburinho na internet, todo mundo falava, né, mais uma coisa, mais um remédio, mais um milagre. E a gente não tá falando de milagre, a gente tá falando de dados científicos, né? Então a gente não pode ter preconceito com o que funciona, com o que é seguro. Então, será que o Ozempic vai mudar o mundo? É isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. Vamos tentar entender todos os efeitos, positivos e negativos, dessa nova geração de remédios para diabetes, e se o Ozempic for tão poderoso quanto algumas novas evidências sugerem, sim, ele vai ser capaz de ajudar bilhões de pessoas do mundo todo. Então, para começar... Vocês sabem quantas pessoas estão com sobrepeso e obesidade no mundo, né? Absurdamente, é muito alto esse número. O que o Ozempic tem de diferente? O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida. Ela pertence à classe de medicamentos conhecidos como agonistas do receptor de GLP-1. A palavra agonista significa o oposto de antagonista. Então, se um antagonista é um opositor, um agonista é algo parecido. Ou seja, um agonista de GLP-1 replica o efeito do GLP-1. E o GLP-1 é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo e que faz parte de um grupo de hormônios chamados incretinas. Esses hormônios são liberados depois de a gente ingerir alimentos. A função deles é ajudar o nosso corpo a lidar com o açúcar que ingerimos, que pode estar desde a frutose das frutas até os carboidratos do macarrão. E o nosso corpo transforma isso em glicose, que é o tipo de açúcar que as células do nosso corpo utilizam para gerar energia. E a concentração de glicose no seu sangue é chamada de glicemia. Tanto pouca quanto muita glicose no sangue podem causar problemas de saúde. É por isso que é importante que o seu corpo mantenha um equilíbrio na quantidade de glicose para funcionar direito. E é justamente por isso que muita gente fala aquela bobagem do carboidrato não é essencial. Claro que não é essencial. Essencial é quando é essencial a dieta porque a gente não produz. Só que ele é tão essencial para nós que na ausência de carboidrato a gente pega outros substratos e gera glicose a partir deles, por exemplo, proteínas. Então é extremamente importante manter glicemia estável, senão você vai de arrasta. E é aí que entram hormônios como o GLP-1. Na maior parte das pessoas, são eles que ajudam a controlar a glicose no sangue, e eles fazem isso mandando o pâncreas liberar insulina depois de comer. A insulina tem um papel crucial em ajudar nossas células a transformar a glicose absorvida pelo sistema digestivo em energia. Mas pessoas com diabetes tipo 2 têm tanto resistência à insulina quanto uma eventual redução na secreção de insulina com o tempo. Então pessoas com diabetes tipo 2 às vezes não só não produzem insulina direito, como mesmo quando produzem, os receptores de insulina ignoram o sinal. Resistência é justamente isso, cara. Eu produzo insulina, mas a insulina não age como deveria agir, tá? Em questão de receptor e tudo mais. Então você tem insulina alta, mas você tem Sem os energia efeitos baixa. adequados da insulina, essas pessoas não conseguem transformar a glicose no sangue em energia, que é muito perigoso. E é aqui que entra a semaglutida do Ozempic. Por imitar o hormônio GLP-1, o Ozempic incentiva o pâncreas a produzir mais insulina do que ele produz normalmente. Isso já ajuda a regular a glicemia no sangue de pessoas com diabetes. Mas os efeitos não param aqui, porque o Ozempic combate a própria resistência à insulina.
Então o Ozempic não só aumenta a produção de insulina, como também torna a insulina mais eficiente através de outros efeitos, como a redução de inflamações, o controle da quantidade de gordura no sangue, redução de hormônios que aumentam glicemia e até através da perda de peso. Tudo está muito conjunto, tá? Quando a gente fala perda de peso, essa perda de gordura ajuda a reduzir níveis inflamatórios porque reduz gordura visceral. Tá? A gordura visceral tem esse alto potencial inflamatório. Naturalmente, quando a gente passa a comer menos com o uso da medicação, a gente também acaba reduzindo o quê? Excesso de gordura saturada, excesso de ultraprocessados. Isso por si só também já reduz níveis de inflamação. Então tá tudo muito interligado, por isso que tudo melhora de uma vez. Pacientes tomando Ozempic perdem em média 10% do peso corporal. E a perda de peso também pode ajudar a controlar os sintomas da diabetes tipo 2. Exatamente. É inclusive a perda de peso que fez o Ozempic furar a bolha do mundo dos remédios e atingir um status quase que cultural. A perda de peso dramática de alguns influenciadores e famosos que usaram o Ozempic chamou atenção para esse efeito colateral quase que milagroso para muitas pessoas. E como consequência, o Ozempic virou provavelmente o remédio mais famoso do mundo. Falando em emagrecimento de famoso, você já deve ter visto, né? A galera brincando com cabeça de Ozempic, bunda de Ozempic. Qual é o problema de usar Ozempic e achar que é só isso? Acaba que as pessoas não se nutrem adequadamente. Como ela reduz fome, reduz apetite, né? A pessoa acaba tendo dificuldade em bater o mínimo dos seus macros. Proteína, carboidrato, gordura. Então, natural, né? Algumas pessoas acabam comendo de menos. Isso favorece o quê? Uma restrição calórica severa, uma ausência de treino, porque às vezes se sente fraco, ou não come, ou não quer treinar, porque às vezes está meio indisposta, enjoada, que também é outro colateral. E aí começa a perder massa muscular de forma muito agressiva. E aí perdendo gordura e músculo junto, acaba que no final de alguns meses, no final do tratamento, a pessoa está extremamente magra a nível de massa muscular. Aí dá esse aspecto de cabeção e tudo mais. Mas feito da maneira adequada, comendo adequadamente, minimamente se nutrindo, por isso a importância de um nutri nesse acompanhamento. Pare com esse preconceito, porque vai ajudar a perder gordura e você vai conseguir manter o máximo possível ali de massa muscular dentro do seu limite também. Por exemplo, no último ano, a empresa que detém a patente do Ozempic, a Novo Nordisk, reportou um faturamento de mais de 50 bilhões de dólares graças aos seus remédios à base de semaglutida. Isso é quase o suficiente para pagar todo o custo de pesquisa da empresa desde os anos 90 com a venda de só uma substância. Atualmente, isso é muito surreal, né? Igual uma banda que, tá há 15 anos fazendo um sucessozinho regional, do nada lança uma música, essa música faz todo o trampo de 15 anos valer a pena, entendeu? Paga esses 15 anos que a pessoa trabalhou quase de graça, o faturamento da empresa toda é por causa de uma música, é mais ou menos isso, né? 6% da população americana já tomou Ozempic ou um análogo alguma vez. E isso são 20 milhões de pessoas, das quais 8 milhões usaram o remédio pela função de perda de peso. Olha aí. Praticamente metade. No Brasil, a substância ainda não está tão acessível há tanto tempo, então nós não temos dados similares. Mas o interesse no Ozempic foi tanto que algumas pessoas importam o Ozempic pagando mais de 10 mil reais por dose. Cara, o tratamento com o Ozempic ou com o Wegovy, que é o mesmo dono, o mesmo remédio, porque às vezes o Ozempic acabou em várias farmácias, tá? Mas vai sair na faixa aí de, em média, R$1.000 mês, mais ou menos, tá? Com uma dose intermediária. Então é uma grana que, não é todo mundo que consegue pagar. O impacto do Ozempic nos Estados Unidos foi tanto que ele talvez tenha impactado até o comércio. De acordo com o Walmart, que além de mercados também tem farmácias, existe uma correlação entre as vendas de Ozempic nas farmácias e uma diminuição na venda de comida nas lojas da rede. Isso aqui é surreal, cara. Isso aqui é muito louco pensar isso. Um único remédio, uma única substância, afetou o comércio de uma das gigantes do setor. E só no Brasil, o Ozempic gerou 3,7 bilhões de reais em vendas, sendo tão procurado que ele até chega a faltar nas farmácias. Inclusive, a patente do Ozempic no Brasil expira no futuro próximo, e outras empresas farmacêuticas já estão se preparando para fazer suas próprias versões desse remédio. Aí é legal porque a gente vai ter uma redução do custo, se eu não me engano, né? A história do Ozempic até agora deixa uma coisa muito clara. Ele tem efeitos poderosos tanto para tratar diabetes quanto para perda de peso. E está ficando cada vez mais claro que o Ozempic vai fazer parte dos tratamentos futuros, especialmente para diabetes tipo 2.
Até porque o efeito colateral de perda de peso costuma ser algo positivo para pacientes com diabetes tipo 2, muitos dos quais também sofrem com obesidade. E o controle de peso pode ajudar a controlar a própria diabetes. Possuir excesso de gordura corporal, especialmente gordura visceral, é um fator de risco para inúmeras doenças. E a redução de massa corporal pode ser uma intervenção útil para pessoas com problemas cardíacos, por exemplo. E essa informação fica ainda mais séria quando nós lembramos que no Brasil, cerca de metade da população adulta está acima do peso. E uma entre cada 5 pessoas adultas são obesas. Cara, isso é muito absurdo, né? Mais da metade. É muita coisa. Um problema é que intervenções de perda de peso são bastante difíceis. Como qualquer um de nós que já tentou alguma vez sabe, perder peso não é fácil. Por exemplo, só mandar alguém perder peso ou melhorar a dieta tem uma taxa de sucesso extremamente baixa. E existem inúmeros fatores genéticos, sociais, ambientais, de estilo de vida e de saúde que podem tornar a perda de peso uma batalha quase impossível, justamente para pessoas que se beneficiariam muito de menos gordura corporal. Quando a gente fala emagrecimento, é restrição calórica? É. Só que é muito fácil falar, fulano, faz uma restrição calórica e emagrece 10 quilos pra mim. Porque, igual ele falou, tem todos esses é multifatorial, né? Tem fator ambiental, que importa muito, o que as pessoas comem na sua casa, as pessoas que estão à sua volta, né? Elas treinam ou não treinam, se você faz atividade física ou não, a sua relação com a comida, o seu histórico da vida inteira com comida. Enfim, é muito simplista você virar para alguém e falar, é só fechar a boca, é só fazer uma restrição calórica. Porque é justamente a restrição calórica que é difícil. Ainda mais que ela, a longo tempo, ela vai induzir um aumento da fome, porque se eu perco gordura, eu vou ter uma alteração relacionada a alguns hormônios da fome, como leptina e grelina, e eu vou ter um aumento da fome. Naturalmente, a pessoa vai ficar mais de saco cheio, porque ela já está há um tempo fazendo aquela dieta, então a tendência dela é errar mais. Naturalmente, ela vai deixar de treinar, então, naturalmente, com o tempo de dieta, o gasto calórico reduz, a ingestão calórica aumenta, e é muito difícil segurar alguém por muito tempo numa dieta, entendeu? E tem os finais de semana também, ou seja, a pessoa ela já está de saco cheio da vida, as coisas já estão muito difíceis aqui no Brasil, é natural que no final de semana ela queira distrair, tomar comer um negócio gostoso, justamente como uma forma de diversão. É muito louco pensar isso. E é aqui que nós voltamos ao Ozempic, ou mais precisamente ao Wegovy, que é a versão para perda de peso do Ozempic e que também usa a semaglutida como princípio ativo. Esses remédios podem fazer parte de uma intervenção médica para perda de peso, e eles têm feito isso com algum grau de sucesso. Na verdade, o sucesso até gerou um sentimento negativo relacionado ao uso dessas substâncias para perda de peso, como se quem perdeu peso usando algum medicamento à base de semaglutida estivesse roubando de alguma forma. E se existe uma coisa que não falta na internet, são opiniões fortes, tanto sobre peso, quanto o Ozempic, quanto o uso dele na perda de peso. Exato. Aliás, digita aqui nos comentários. Você acha que quem perde peso com o Ozempic está trapaceando de algum jeito? Vou falar até mais. Bariátrica. Fulano fez bariátrica, assim até eu. Cara, bariátrica é muito difícil. É um processo que você não tem escolha, né? Você fez, você vai ter que seguir tudo ali, pelo menos nos primeiros meses, porque você não tem escolha. Mas é um processo muito difícil, é muito doloroso, é muito exaustivo para a pessoa. Além do mais, ela vai ter que ter um acompanhamento por perto, ela vai ter que ter cuidados para o resto da vida inteira. O Ozempic é fácil? Não é fácil. Toma e vê, testa para você ver. Fulano usou anabolizante, é fácil? Também não é fácil, cara. Também tem que treinar, fazer dieta, descansar. Então não é um hack, é uma ajuda, mas se a pessoa não estiver disposta a mudar, não tem remédio no mundo, no universo, na constelação que faça esse indivíduo emagrecer. Então, não é roubar, não. E pessoal, só avisando que essas camisetas que eu uso são da minha loja e estão na promoção de Black November. O vídeo tá tão bom que a gente vai assistir a publicidade do Pedro. Com desconto de até 30%. Os descontos são progressivos. 2 camisetas, 20% de desconto. 3 camisetas, 25% de desconto. E 4 ou mais camisetas, 30% de desconto. E ainda tem frete grátis para todo o Brasil. Hein? Regras na descrição. É a melhor chance do ano para quem quiser roupas que vestem o cérebro, feitas com muito carinho. Então não perde essa chance e clica aqui no link da descrição ou do comentário fixado. E vem vestir o universo junto comigo. Mas agora, de volta ao vídeo, ter opiniões elaboradas e complicadas sobre remédios mostra o quão presente o Ozempic se tornou no mundo. Ele realmente entrou no debate público, o que não é ruim, porque em breve o Ozempic vai perder sua patente e vai ficar bem mais acessível. Então é importante 2026, discutir como usar o remédio adequadamente.
E para fazer isso, primeiro nós precisamos entender como que um remédio criado originalmente para diabetes faz os pacientes perderem peso. E a chave para entender isso está na maneira como a semaglutida age no nosso corpo. Além de controlar o açúcar no sangue, a semaglutida traz a digestão dos alimentos, que como consequência reduz o apetite. Mas tem mais um efeito importante, só que no cérebro. A semaglutida aumenta a sensação de saciedade ao comer. Então, além de digerir comida mais devagar, você se sente mais satisfeito com menos comida, levando à redução de apetite. Esse esvaziamento gástrico, né, mais retardado, mais lento, é muito louco, porque às vezes o paciente ele vai jantar no dia anterior, ele come um pouquinho a mais. Além dele ter essa, não uma indigestão, mas é aquela sensação de empazinamento, ele também às vezes acaba ficando sem comer no café da manhã, se precisar ele fica sem comer no almoço, então ele consegue ficar longos períodos ali sem se alimentar. O que pode ser ruim ou pode ser bom. Vamos pensar no indivíduo que sempre acorda de manhã e vive beliscando a manhã inteira. Para ele ficar em jejum pela manhã é muito bom, porque ele vai deixar de ficar beliscando aquelas coisinhas que habitualmente ele já fazia, seja pelo ambiente do trabalho, pelo ambiente da casa ou pelo seu comportamento alimentar. Agora, a pessoa que não come muito ao longo do dia, ou treina pela manhã, ou sente muito desconforto em ficar em jejum, para ele é ruim não conseguir comer. Então, por isso que eu falo que, mais uma vez, que a nutrição ela tem que trabalhar junto com o médico para a gente ter um tratamento eficiente, seguro e principalmente saudável, né? Que pode levar à perda de peso. E até pouco tempo atrás, esse vídeo poderia acabar aqui. Um remédio que ao mesmo tempo trata diabetes e ajuda pessoas a perderem peso já é um feito e tanto. Sim. Mas existe mais uma coisa que nós começamos a notar em pessoas que usam Ozempic. E essa também tem potencial de mudar o mundo, ou pelo menos a vida de bilhões de pessoas. A semaglutida do Ozempic talvez seja capaz de tratar uma das condições mais difíceis de tratar no mundo: o vício. Tá, aqui comecem a escutar com muito carinho, porque assim, é uma coisa que está no início ainda dos estudos, não é uma certeza global, são estudos iniciais em animais, são estudos, por exemplo, limitados. Os estudos também eles não pegam pessoas com vício de forma isolada, sempre tinham um vício com comorbidades como obesidade, diabetes, hipertensão. Então é uma coisa muito inicial, assistam, mas não levem, sabe, a forro e fego, calma. Mas aqui uma nota de cautela. Nós ainda não temos certeza em um nível científico se o Ozempic está tratando vícios. O que nós temos são evidências de pacientes e alguns estudos com animais de laboratório. Alguns desses estudos mostraram que medicamentos como a semaglutida presente no Ozempic reduzem o consumo de álcool, nicotina e até substâncias como cocaína e metanfetamina. A gente teve um paciente aqui em conjunto, eu e o Ertio, que emagreceu uns 15, 16 quilos, sendo uns 14 de gordura, e parou de fumar. Só que esse parou de fumar, teve várias outras coisas ao redor. Por exemplo, a própria vontade de falar, não, eu quero começar uma dieta e também quero parar de fumar. Então a gente também não pode afirmar que foi o Ozempic que ajudou de forma direta. O que isso indica é que os efeitos do Ozempic podem ir além da regulação do apetite e do açúcar no sangue, impactando os circuitos de recompensa no cérebro, em que substâncias e comportamentos viciantes ativam a liberação de dopamina. A dopamina é conhecida por ser um neurotransmissor-chave no sistema de recompensa do nosso cérebro, e ela motiva comportamentos repetitivos, como o consumo de álcool ou drogas. E o Ozempic, ao modular esse sistema, pode reduzir o pico de dopamina liberado pelo consumo de substâncias viciantes, diminuindo a compulsão. Relatos de pacientes que utilizam o Ozempic apontam que, após o início do tratamento, eles perderam o interesse por álcool ou outros comportamentos compulsivos, como comer doces. Mas lembre-se, se tratando de ciência, relatos ainda são evidências fracas. As evidências de Por exemplo, relato de caso, né? Que fulano tomou e se curou de tal vício. A gente tem que lembrar o seguinte, minha avó com 90 anos, ela come miojo, não bebe água, só bebe Guaraná ou Guaraná Zero, come traquinas toda tarde e tá viva com saúde. Eu não posso levar esse caso de forma isolada da minha avó, que às vezes é um desvio, como uma verdade universal que possa ser aplicada para todo mundo, entendeu? Tem que tomar cuidado também. Estudos conduzidos com animais, junto com os relatos de pacientes que usaram o Ozempic, inicial. abriram caminho para estudos clínicos para investigar o impacto de medicamentos como o Ozempic Perfeito. no tratamento de vícios. E se o Ozempic realmente for capaz de afetar o sistema da recompensa a ponto de tratar a dependência química, isso vai ser um achado histórico. E que com certeza vai colocar o Ozempic e análogos na categoria de remédios revolucionários, como antibióticos e insulina. O problema é que muitos estudos foram conduzidos em pacientes que tinham ou
obesidade ou diabetes, ou até mesmo os dois. Mas os efeitos na redução de vícios nem sempre são observados em pacientes que não têm essas duas comorbidades. Recentemente, um estudo publicado na revista Addiction mostrou uma redução na taxa de overdose por opioide e de intoxicação por álcool em pacientes que fizeram uso de medicamentos análogos do GLP-1. Mas o estudo tem limitações, principalmente por se tratar de uma análise retrospectiva a partir de dados registrados em prontuários médicos. Por isso, não dá para assumir com certeza uma relação de causa e efeito entre o uso do Ozempic e a redução do vício. De qualquer forma, é um resultado promissor e mostra que vale a pena continuar investigando o impacto de medicamentos como o Ozempic no tratamento de vícios e dependências. O Ozempic é... Se isso for uma coisa que com o tempo, né, for tendo mais estudos bons e for realmente efetivado, falar, nossa, o Ozempic ajuda em tratamento de vício, vai ser uma coisa assim, como até ele falou no meio do vídeo, absurda. Absurdo. Vai ser uma revolução mesmo na porra toda. É inegavelmente um remédio útil. Mas é importante lembrar que ele também tem efeitos colaterais indesejados, como causar desidratação ou o risco de inflamação no pâncreas, perigoso especialmente em pessoas que abusam de álcool ou já têm algum outro problema nesse órgão. Como todo remédio, é preciso seguir as instruções dos profissionais de saúde para usá-lo adequadamente. E também é preciso tomar cuidado com a ideia de tratar vícios com o Ozempic. O que nós temos de evidência é promissor, mas nós ainda não temos uma prova definitiva de que o Ozempic pode tratar vícios. E até a efetividade em causar perda de peso, especialmente no longo prazo, precisa ser melhor entendida. Apesar da fama e infâmia do Ozempic, a gente precisa separar a real utilidade do medicamento do seu uso indevido. Atualmente, a semaglutida, que é a base do Ozempic, pode ser usada para tratar diabetes tipo 2 e auxiliar na perda de peso. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta com um emoji de braço pra gente saber. Cara, mais uma vez, que vídeo sensacional, que edição boa. Pô, que editor fantástico, que roteiro, que ordem cronológica. Cara, fantástico, juro de verdade. Esse vídeo tinha que passar em faculdade, esse vídeo tinha que passar em escola, esse vídeo é muito educativo, muito mesmo. E o tanto de bobagem que a gente vê na internet hoje, né? A gente que é da área, a gente que trabalha com os pacientes aqui, eu fico, cara, até emocionado de ver um vídeo desse. Parabéns, muito bom mesmo. Ciência todo dia. Espero reagir mais vídeos dele, tá? Realmente são muito bons.